E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso 9º episódio do RPPS Talks, comigo, Vitor Leitão, sócio aqui da Lema, e o Gustavo Leite, também sócio aqui da Lema, para mais um bate-papo de muita informação, dessa vez, mais uma vez, com um convidado super especial para interagir e trazer muitos insights e muitas informações para vocês. E aí, Gustavo, tudo bem? Convidada, né? Que é especialista, talvez a maior especialista nesse assunto que definitivamente não é o que eu domino, e é por isso que, novamente, estou com o papelzinho e a caneta para anotar. Não esqueça, assim como em todos os outros episódios, tem um QR Code aqui na tela para você apontar o seu celular e baixar um certificado de participação nesse episódio e também baixar o conteúdo escrito no e-book que a gente preparou em cada um desses episódios. Vai lá, Gustavo, apresenta a nossa convidada de hoje. Então, hoje a gente vai conversar com a Diana Vaz, todo mundo já conhece, ela que é professora de contabilidade na UNB e vai compartilhar um pouquinho do que ela conhece muito bem para falar especialmente sobre a contabilidade dos investimentos. Diana, seja muito bem-vinda. O ALM da Lema conecta a gestão dos investimentos do seu RPPS com as metas de longo prazo. Utilizamos uma análise especializada, assim como tecnologia, para buscar o melhor equilíbrio entre ativos e passivos. Você quer mais segurança? Então conta com a gente. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Vitor. Prazer aqui mais uma vez fazer essa parceria com a Lema num tema que eu tenho certeza aí que muita gente tem dúvida, muita dificuldade, principalmente considerando aí essa parte muito sensível da gestão dos RPPS, que é a carteira de investimentos. E eu me incluo nisso aí, por isso que eu já vou começar perguntando, Diana. O que eu, gestor, não posso errar, não posso mais falhar na minha contabilidade para não ter problema em 2025? Bom, acho, Gustavo, a gente está encerrando aí o ano de 2024, toda a informação do RPPS ela é consolidada com a informação do ente patrocinador, seja ele governo do estado, seja ele uma prefeitura. Então, esse é um momento muito importante, muito sensível, porque boa parte do que a gente gera também impacta o encerramento das contas da prefeitura. Então, primeiro falando aí, em linhas gerais, naturalmente, porque os regimes próprios têm a execução orçamentária normal deles, tem que fechar o orçamento do ano, as prestações de conta, todos os relatórios contábeis, relatórios previdenciários, ficar atento aí, no caso da carteira, para ver se o registro integral dos investimentos estão todos adequados, Então, muitos, assim, a gente vai encerrar o exercício, mas a carteira, ela muda todo dia, Então, todo dia você tem uma novidade. E, pela contabilidade, nós precisamos atualizar essa carteira a cada encerramento de mês, que é o que a gente chama de regime de competência. Então, a gente considera o fato gerador, o mês corrido, todas as valorizações e desvalorizações que vão acontecer, elas devem estar devidamente registradas para que a contabilidade seja um espelho do extrato, por exemplo, dos clientes aí da Lema. Então, a Lema, todo mês, manda informações para vocês, gestores, para os seus comitês, e essa informação também chega na contabilidade. Então, é muito importante que o gestor certifique com o seu contador, se ao final agora, no dia 31 de dezembro, na última semana, e também, na verdade, a contabilidade ela sempre tem um tempo depois do último dia útil do ano para encerramento das contas. Então, é o que a gente chama de mês 13. Então, os relatórios, por exemplo, que a Lema mandar agora no dia 31 de dezembro, que é fechando o ano, o contador vai ter aí umas 2 semanas em janeiro para abrir essa contabilidade e atualizar. Então, é importante que o gestor esteja ciente, consciente, se esses registros foram adequadamente feitos. E aí a gente vai falar aqui ao longo da nossa conversa sobre aqueles cuidados básicos, que exige a gestão eficiente de uma carteira de investimento dos RPPS. Tá. E, Diana, já que a primeira pergunta foi sobre erros, o que eu não posso errar em 2025? Quais são os principais erros que tu que conhece bem, é pesquisadora no assunto, inclusive vou te perguntar sobre pesquisa, quais são os erros mais comuns e talvez os mais graves que são cometidos na contabilidade? Bom, vamos lá. Primeira coisa é confundir valorização e desvalorização da carteira com ganhos e perdas efetivos. Isso tem uma grande, grande diferença do ponto de vista contábil, do ponto de vista de gestão e do ponto de vista de resultados, Primeiro que a valorização e desvalorização ela é apenas patrimonial. Então,
dando números aqui, você investe 100 e a Lema manda lá um extrato que teve a valorização de 110. E você, gestor, comitê de investimento, resolve manter esse ativo na carteira. Então, não quer dizer que você ganhou 10 em relação ao que você aplicou. Quer dizer que valorizou, naquele momento, naquele mês, no valor de mercado, 10. E a gente trata isso como a gente fala apenas patrimonialmente, ou seja, a gente vai lá, atualiza essa carteira, você tem um contador responsável, o contador sabe como é que faz esses lançamentos. Se a gente desvaloriza, a gente tem uma variação patrimonial diminutiva, se valoriza, uma variação patrimonial aumentativa. E aí a gente cria como se fosse uma conta paralela dessa mesma carteira com essas valorizações e desvalorizações. E a cada mês que chega esse extrato, a gente vai sempre fazendo essa atualização para que ela reflita contabilmente o valor de mercado, que é o que se apresenta nesses extratos, né? Então, é importante, primeiro, muito importante, não confundir valorização e desvalorização com ganhos e perdas, porque no resgate pode ser que toda a valorização, toda a desvalorização que foi atualizada ao longo do período em que vocês mantiveram esse investimento na carteira, isso não se reflita no resgate propriamente dito. Então, isso é um ponto que deve ficar claro. Eu vejo contadores experientes, gestores experientes, comitês experientes, ainda tratando essa carteira orçamentariamente. Às vezes, até para atender a interesses da própria prefeitura e do próprio governo do Estado. Por que disso? Vamos lá. Só que isso tem um problema para o RPPS. Então, mesmo que você queira atender, você pode trazer um problema. Imagina que essa carteira que você valorizou de 100 para 110, você fala, não, eu vou dar como ganho da carteira. Dar como ganho quer dizer que você vai ter que pagar PASEP sobre os 10 que, neste momento, você não tem efetivamente certeza se você vai ganhar ou perder. Você valorizou, mas resolveu dar, além da valorização, um tratamento orçamentário para esses 10. E reconhecer como se uma receita fosse, como se uma nova disponibilidade fosse. Neste caso, você tem que pagar PASEP sobre essa receita de 10. Que lá na frente, quando você resgatar, pode ser que ela não seja efetivamente realizada. E você não tem crédito tributário sobre esse valor que você pagou, né? Sem contar que, dando esse tratamento orçamentário, você está aumentando o que a Lei de Responsabilidade Fiscal chama de receita contábil líquida do município ou do governo do Estado. E sobre essa base é que o Estado e os municípios calculam o limite de gastos da Lei de Responsabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, seja em relação ao limite de gasto de pessoal, seja em relação ao limite de endividamento. Se, ao fim e ao cabo, ficar comprovado que o RPPS ajudou nesse espaço fiscal inexistente, o RPPS pode vir a ser responsabilizado. Então, são 2 ônus. Um ônus direto, que você vai pagar sobre uma receita que você não sabe se vai ter, e um segundo ônus, que você pode ser corresponsabilidade por fazer com que o município ou o Estado se endivide mais, tenha mais despesas de pessoal, sem efetivamente poder ter isso, né? Porque você contabilizou de forma inadequada essa carteira. Então, esse é um erro muito comum. Em relação a isso, Diana, sobre o PASEP, pois não? Não, ia só te fazer uma pergunta, só para acho que ficar mais claro aqui para quem não é contador, que é o caso, inclusive, meu e do Gustavo. O que tu fala é o seguinte, então, a valorização que a carteira teve, o erro comum aí seria as pessoas contabilizarem aquilo como uma receita, que na prática ainda não é, porque é só uma valorização. Exatamente. Essa receita, ela é considerada no cálculo da receita corrente líquida, que abre o espaço fiscal. Exatamente. De forma incorreta, no caso, né? Incorreto. Então, seria isso, só para a gente, que você Então, falou ali no começo do ganho e perda, seria registrar a valorização como ganho sem efetivamente ser ainda, né? Exatamente. Então, Perfeito, o que você tem tá. uma valorização, uma desvalorização, né? E a gente tem instrumentos contábeis para fazer esse monitoramento, sem haver essa confusão toda. Mas, por uma questão, às vezes, de desconhecimento, né? Eu sempre fiz assim e vou fazer assim, está errado, né? Ou
talvez por achar que está ajudando, entre aspas, o Estado ou o município, o RPPS acaba se comprometendo em uma situação que ele não tem que se envolver, né? Em relação ao PASEP, também muitos dos nossos gestores não pagam o PASEP. Então, é uma decisão administrativa. Olha, não vou pagar porque eu acho que eu não devo, apesar da gente ter vários pareceres da Receita Federal, vários pareceres dos tribunais de contas dizendo que é devido. Mas a gente tem alguns gestores que resolveram judicializar, digamos, a questão e não pagam porque acham que é bitributação, acham que é injusto e tudo mais. A questão é que a gente já tem gestores, a gente tem, por exemplo, o presidente do Instituto de Previdência de Ribeirão Preto, a presidente, ela foi multada em 40 milhões de reais. Então, isso é notório, ela já falou isso em público, pessoalmente, ela recorreu ao STF, perdeu no STF, e ainda assim nós temos gestores que estão insistindo em não pagar. Tudo bem, se achar que não tem que pagar e está convicto disso, saiba que nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que tem que pagar. Outra questão é, não quer pagar, ainda vai apostar, pelo menos provisiona esses valores. A gente tem como fazer isso na contabilidade. Eu vou depositar em juízo, ou eu não vou pagar, mas se prepara. Porque se você precisar pagar e não fizer essa provisão, você vai estar nos piores dos mundos, né? Então, além de pagar a multa, de onde é que você vai tirar esse dinheiro para pagar? Porque enquanto você está fazendo a gestão da carteira, os ganhos efetivos, que são esses que vão virar PASEP, eles podem ser usados, inclusive, para pagar o PASEP desses ganhos. A legislação previdenciária permite que o PASEP de ganhos da carteira sejam pagos com os próprios ganhos da carteira. Então, por que razão não pagar? Sendo que eu tenho uma decisão que já chegou no Supremo, inclusive eu posso compartilhar aqui com a Lema enviar para vocês, clientes, né? Que tem que pagar, não tem o que fazer, não tem o que recorrer, e quem recorreu perdeu, está pagando multa. E segundo, que você vai se comprometer pessoalmente numa questão que não vale a pena, porque você vai ser responsabilizado. Então, eu vejo muito boa intenção, eu acompanho a gestão de RPPS há mais de 20 anos, eu vejo bons gestores experientes, né, que volta e meia são responsabilizados por situações que poderiam ter sido evitadas. Né? Nesse caso, Diana, inclusive, voltando àquela pergunta que eu te fiz, se o RPPS contabiliza valorização como receita, ele paga PASEP de forma errada, ou para quem paga, claro, né? Ele paga sobre essa receita que também não é correta. Ele deveria pagar só sobre o ganho efetivo. Exatamente. Né? Então, perdeu também. Então, assim, não é para pagar demais, também não é para pagar de menos. Nós temos dois extremos. Tem gente que está pagando PASEP sobre tudo, né, porque está contabilizando errado, e tem gente que resolveu não pagar sobre nada. Né? Então, quem paga sobre tudo, naturalmente a Receita não vai te acionar em nada, porque quanto mais ela arrecadar, melhor. Você tem um ônus, perde esse dinheiro, e esse dinheiro não vira crédito tributário. E quem não paga sobre nada, já sabe que existe uma decisão e que você pode, a qualquer momento, ser responsabilizado por isso. Então, são duas situações, e realmente a gente, conversando com as pessoas, tem consultorias, inclusive, que recomendam não pagar. Então, ou que consultorias que recomendam dar tratamento de ganho para tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com as orientações que a gente recebe, né? Porque, ao fim e ao cabo, quem responde é você mesmo, que está ordenando essa despesa, que está assumindo enquanto você estiver no cargo. E outra, saiu do cargo, passou a bola, você não se livrou do problema, porque quem assumir vai entrar com ação regressiva. E eu trabalho com tomada de conta especial, vai voltar toda a gestão. Eu conheço gestores de outras gestões, que não de RPPS, que responderam 30 anos depois por uma questão que errou há 30 anos atrás. Então, não prescreve dano ao erário, a gente está falando de patrimônio, apesar do patrimônio ser de servidor público, qualquer dano ao RPPS é considerado dano ao erário. E aí, sobre isso, não tem salvação, né? Que interessante, que realmente eu tenho anotado que é um tema que eu ouço falar bastante, mas confesso que tem muita coisa nova que eu acho muito importante. Mas já sobre isso, Diana, uma pergunta difícil, talvez. Como é que eu integro
a contabilidade ao meu processo de tomada de decisão de investimentos. Normalmente, isso fica, pela nossa experiência, fica separado. O contador, a contadora fica ali, seja do RPPS ou um prestador de serviço, ele fica ali depois recebendo informações e lançando, enquanto o comitê de investimento talvez não esteja atento à contabilidade. Como é que eu faço para integrar essas duas frentes? Então, eu faço agora do outro lado, né? Eu sempre que eu tenho oportunidade de capacitar os contadores, eu falo da importância de uma linguagem fácil e acessível, que é um projeto também que eu acho que a Lema poderia encampar, né? Nós temos aí iniciativas que eu oriento aqui na UNB, chamado Popular Financial Report. De fato, a matéria contábil ela é muito técnica e a grande maioria dos seus usuários não compreendem o seu conteúdo. Então, para isso, a gente faz uso de determinadas técnicas de linguagem, geração de informação na forma de gráficos, para que esse consumo seja mais palatável para a maioria das pessoas, né? Mas um grande erro que eu vejo que a maioria de quem administra a gestão da coisa pública comete é não fazer esse diálogo com a sua contabilidade. A contabilidade sempre deve ser usada para tomada de decisão, sempre, sempre. Então, é a sua contabilidade que vai saber qual o valor original do seu investimento, qual foi a movimentação, as valorizações de valorizações, como é que ficaram os seus ativos estressados, né? Porque a gente tem provisão para todas essas perdas, são perdas esperadas, a gente tem risco de mercado, às vezes foge, a gente tem provisões para amenizar o impacto do risco de mercado, que são aceitas pelos tribunais de contas, porque fazem parte do risco da carteira. A gente tem procedimentos contábeis que devem ser aplicados em eventual perda intempestiva da carteira, que a gente chama dos ativos estressados. E, assim, o próprio comitê deveria convidar a sua contabilidade para fazer uma exposição a cada reunião. E eu falo isso com os contadores, mas aquela história, né? O contador está no mundo dele, se ele não for demandado, ele não vai lá e ele nem pode entrar nessa reunião, né? Eu trabalho aqui na Esplanada dos Ministérios em Brasília há mais de 30 anos, 10 anos como contadora e nos últimos 20 anos acompanhando projetos aqui de governo. Às vezes a gente vai numa reunião para subsidiar secretários, ministros, né, para eles entenderem ali um pouco do que está sendo dito. Mas a contabilidade dos RPPS está do lado do gestor, do lado do comitê. Você não precisa contratar ninguém, você só precisa convidá-los para fazer uma exposição, né? E esses relatórios, eles têm que realmente serem entendidos, e quando não forem, né, pedir ajuda aí de consultorias como as de vocês, para que ajudem nisso também, né? Então, a informação contábil ela é base para tudo, porque é o que a gente falou, todo final de mês a gente está registrando contabilmente todo o movimento que aconteceu do mercado, valorizando e valorizando. A contabilidade é um espelho do registro, então, os gestores têm o registro sendo feito todo mês, atualizado, e pode fazer um apanhado, né, juntamente com os extratos das consultorias, de qual foi a performance de determinado ativo. Às vezes, nessa apresentação, o próprio comitê de investimento decide que um ativo tem que ser descontinuado para que outro seja aplicado, né? Então, a contabilidade, ela fomenta esse tipo de informação e ela está, em tese, ali à mão de todo mundo para uso, consumo a qualquer tempo. Mas, de fato, realmente, a gente precisa simplificar a linguagem. Eu tenho orientado trabalhos, tenho tirado dúvidas, mas os contadores ainda têm um pouco de dificuldade de transformar isso numa linguagem mais acessível mesmo. Mas falta esse convite, gostei, Diane. Vamos lançar esse desafio, viu, Vitor? Convidar o contador, a contadora, para a próxima reunião de comitê com a gente, enfim, para a gente deixar isso bastante aliado, porque confesso que a gente atende hoje quase 300 RPPS, eu acho que nenhum contador participa de nenhuma conversa que a gente tenha, e é realmente relevante, então, está lançado esse desafio.
Não, legal. Eu, inclusive, aqui, acho que para quem acompanha a gente talvez não saiba, né? Em 2024, a gente fez um trabalho aqui junto com a Diana, justamente para a gente entender um pouco mais a questão contábil também, e desenvolver alguns relatórios. Então, essa questão de ganho versus perda, aliás, ganho e perda versus valorização e desvalorização, PASEP, provisão de perda. E a gente foi um mundo novo aqui para a gente também, né? Mas o que eu tenho visto, Diana, inclusive fruto desse trabalho que a gente fez junto aqui, a gente levou para muito RPPS, na política de investimentos para 2025, um tópico específico sobre provisão de perda, né? Então, isso assustou alguns RPPS, a gente apresentou política de investimentos para praticamente todos, e aí alguns deles estão mais familiarizados, né? Outros não, mas aquele que não estava, às vezes vê um valor ali de provisão de perda e assusta. Às vezes o conselheiro não entende aquilo, acha que você está meio que quase considerando aquela perda já como se fosse efetiva, né? Real. E aí a gente vê ainda de fato, essa dificuldade, como você falou, dessa iniciativa de trazer linguagem contábil de uma forma mais acessível para os RPPS. Eu acho que é uma iniciativa realmente que a gente pode pensar em como levar isso como um projeto de fato para os RPPS. Mas aí, nesse contexto, inclusive, eu queria que você... Oi. Isso, pode falar, Vitor. Era Não. justamente isso. Eu queria desmistificar um pouco essa provisão. Por quê? Vamos lá. Era isso que eu ia te pedir, inclusive. Qualquer perda que tenha na carteira, qualquer perda, ela vira ponto de auditoria do Tribunal de Contas. Isso é muito normal, né? Porque é esperado que não se perca, se ganhe. Só que todos nós que atuamos com investimento sabemos que, em menor ou menor grau, existe um risco associado aos títulos. Menor e menor grau. Maior ou menor grau, existe um risco associado, que a gente chama de risco de mercado. Então, a provisão de perda nada mais é de que você considerar essa possibilidade, ainda que ela seja remotíssima. Então, na contabilidade, a gente tem um princípio chamado princípio da prudência, onde a gente mantém os menores valores para o ativo e os maiores para os passivos em alternativas igualmente válidas. Na prática, não existe alteração do valor da carteira. O que a gente tem é uma conta redutora de uma possível risco de mercado associado àquela carteira. E, contabilmente falando, essa constituição de provisão, ela impacta já o resultado do exercício. Ou seja, na hora que eu constituo a provisão, você investiu 100, tem um risco de 5, eu vou manter os 100 da carteira, o título não é alterado, mas abaixo dele vai ter uma conta redutora, que eu já considerei no meu resultado de forma conservadora, né? Sobre essa provisão, vamos imaginar que desses 5, você precisou usar 3. Você não vai jogar no resultado como perda, você vai consumir essa provisão que você registrou justamente para fazer face a esse tipo de coisa. Em nenhum momento os tribunais vão questionar isso. Por quê? Porque eles vão associar isso ao risco normal da carteira. Então, a provisão ela funciona até para te blindar um pouco do tribunal. Porque ele vai achar assim, eles perderam dentro do risco que estava mensurado. É diferente de você não constituir a provisão e lançar os 3, mas eu perdi menos do que eu provisionei. Só que aí o tribunal vai querer saber, vem cá, por que você perdeu? Porque se você tivesse colocado isso como uma possibilidade de risco normal, ele não teria questionado. Mas se você perdeu, você vai arrumar para a sua cabeça, vai ter que responder. E outra, se você provisionou e não teve nenhuma perda, nenhum ajuste, foi tudo bem, a gente reverte ao final do ano. Ou seja, no final das contas, você se preveniu, se protegeu de uma eventual oscilação que era esperada, não recebeu questionamento do tribunal se ela acontecer, e se ela não acontecer, você reverte para o resultado, ou seja, o impacto vai ser 0. Então, isso é um procedimento contábil comum, esperado, recomendado e amplamente aceito pelos órgãos de fiscalização. Eu vejo que quem questiona, na verdade, não entende o fundamento disso. E aí não entende que, na verdade, isso é para preservar
uma situação que pode acontecer e que necessariamente não vai acontecer, mas que, se acontecer, você não vai receber nenhum questionamento pelo órgão de fiscalização. Então, é muito importante que a gente explique isso. A gente eu tive alguns, por exemplo, às vezes você tem direitos a receber de dívida ativa. Eu tive esse mesmo questionamento na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né, em que a gente tem os recebíveis do governo com dificuldade, e eu fui lançar essa questão da provisão. No primeiro momento, os procuradores achavam que eu estava fazendo renúncia de receita e criaram confusão. Aí eu fui lá, expliquei, e hoje é um procedimento recomendado na própria Procuradoria, o que eles entenderam que é uma questão de preservar os fundamentos da contabilidade. E vocês expliquem em nota explicativa, né, que foi constituída uma provisão com base no risco normal. E se ele acontecer, ele vai ser absolvido por essa provisão. Foi até interessante porque, em alguns casos, que a gente levou essa provisão, os RPPS às vezes diziam, tudo bem, deixa aqui, eu vou conversar com o contador e a gente decide se mantém ou não. E às vezes alguns voltaram e diziam, o contador sugeriu que a gente tirasse a provisão da política de investimentos. E aí, obviamente, uma decisão do RPPS me parece muito mais essa questão ainda da falta de entendimento, né? Mas Diana, sobre isso, eu sei que esses assuntos, inclusive, a gente já está meio que neles aqui sobre a IPC 14 também, né? Que é um assunto super debatido aí nos últimos tempos. Mas fala um pouquinho para a gente aqui, acho que talvez em linhas gerais, fora essa questão que a gente já falou de valorização, desvalorização, provisão e tal, tem algum outro assunto ou outros assuntos que você acha que são relevantes, de fato, dos gestores considerarem à luz da IPC 14? Então, para quem não conhece a IPC, a Instrução de Procedimentos Contábeis é uma orientação do órgão regulador Tesouro Nacional. Então, ele criou uma específica para o RPPS, a IPC 14, que de vez em quando a gente dá curso, orientações e tudo mais, mas ela basicamente traz todo esse trâmite aí de registros recomendados. Ela não fala só de carteira de investimentos, ela fala de todos os procedimentos envolvendo a RPPS. E, assim, durante muitos anos ela teve muitos erros, mas agora ela já está organizada e, por exemplo, tem assuntos que ela não trata. Então, na verdade, ela trata... Basicamente, a gente já falou em relação à carteira, 80% deles, né? Um dos procedimentos que a gente não falou tem a ver com os ativos estressados, né? Que é uma coisa que a gente também precisa desmistificar, né? Para nós, da contabilidade, a gente sempre conheceu os ativos estressados como ativos podres, aqueles que o mercado, por algum motivo, não vai querer mais, ou existe a possibilidade de ou você perder tudo ou não mais remunerar. O mercado meio que... vocês que são da área de investimento podem até me ajudar, mas como é que a gente vê o ativo estressado? É aquele ativo que tem um comunicado ali da CVM, Conselho Monetário Nacional, dizendo que ele vai ser descontinuado e que agora vão abrir ali uma liquidação para ver quem é que vai receber parte ou dele, ou não vai receber nada e tal. E o RPPS é só mais um cliente daquele ativo. Então, como é que a gente faz também atendendo os princípios da contabilidade, prudência, menores valores para o ativo, maiores para o passivo e alternativa igualmente válidas? Normalmente, a gente joga os ativos num teste de impairment, um teste de imparidade, para saber se aquele ativo que entrou em estresse, quais são as evidências de que eu não vou receber dele. A grande maioria, a gente faz 100% de cobertura de impairment. A gente considera que, se eu apliquei 100, existe um risco de 100% eu não receber nada. E aí a gente faz um lançamento específico disso. Veja bem, o impairment não é aquele risco monitorado da carteira que a gente provisiona um percentual. Ele é definido por fonte interna ou externa de que ele não vai ter recuperabilidade. E aí a gente usa uma conta transitória chamada ajuste de impairment. A gente mantém o valor original do ativo na carteira, ele vai continuar aparecendo. Muitos extratos já zeram esse ativo. Mas, para nós, da contabilidade, a gente vai zerar esse ativo de forma indireta. A gente vai lançar uma conta redutora nele, como aquela da provisão, só que escrita ajuste de impairment. E aí a gente lança no resultado como se estivesse perdendo ele todo. E uma conta redutora logo abaixo dessa carteira.
Acontece que ela vai entrar em liquidação e 3 situações podem acontecer. Primeira situação é confirmar que eu perdi tudo. E aí, ao final da liquidação daquele título, a gente vai ser informado que realmente perdeu tudo. Como eu já lancei a possibilidade de 100% de perda, eu já reconheci ela lá atrás. E aí eu só faço os últimos lançamentos para tirar essa carteira do patrimônio ali dos RPPS. Eu posso reverter parcialmente, já aconteceu com vários RPPS, que no final das contas acabou voltando alguma coisa. Aí a gente reverte o que a gente recuperou e joga, e o resultado, de qualquer forma, ele já foi impactado 100% pela perda. Então, a gente foi muito prudente no momento em que o mercado sinalizou que a perda era efetiva, ou que existia uma imparidade. Então, a gente só ajusta nesse resultado que volta. Ou a gente pode ter a melhor dos mundos, que é não perder nada. Por algum motivo, a gente, entrou no nível de prioridade em que a gente conseguiu recuperar todo o ativo. E essa é a grande vantagem dessa conta, que eu posso revertê-la totalmente a nosso favor. Então, é mais um procedimento contábil patrimonial recomendado, prudente, mas no caso dos ativos estressados, eu preciso ter uma situação excepcional não monitorável, porque é isso que faz ele ser diferente daquela provisão para perdas da carteira. Então, esse é um procedimento que eu recomendo que todos façam a partir do momento que foi comunicado que o ativo ficou estressado. Legal, legal. Deixa eu acho que, não sei se o Gustavo quer fazer uma pergunta aí, mas eu queria te fazer uma pergunta no seguinte sentido, relacionada agora à auditoria, né? Que pontos, acho que geralmente você vê aí que são falhas, e que são falhas, a gente já falou de algumas aqui, né? Mas que são de fato percebidas pelas auditorias, assim, o que é que um gestor que está entrando agora em 2025, ele não pode falhar no sentido de dizer, ó, isso aqui é fácil de auditoria apontar, né? Tudo que é, obviamente, assim, reforçando, né? Muito do que a gente já falou aqui de erros contábeis podem ser passíveis, né, de auditoria, mas que são mais recorrentes. Então, uma coisa muito importante para quem toma decisão e quem responde pelos RPPS é que todo o registro contábil ele seja fundamentado em uma documentação hábil. Então, qualquer alteração da carteira, eu preciso de um extrato, eu preciso de um documento que seja, que acompanhe os registros contábeis. É muito comum os tribunais pedirem a documentação que ensejou aquele registro. Por exemplo, eu gerei um impairment para um determinado ativo. Esse, com certeza, é um ativo que vai ser ponto de auditoria. Então, é importante que, antes de fazer o registro, o RPPS tenha esse documento para acompanhar, né? Para acompanhar a sua prestação de contas, que seria aí o comunicado da CVM, ou do Conselho Monetário Nacional, ou do próprio mercado, dizendo que aquele ativo entrou em estresse, né? Em relação a aquisições de investimento, né? E sempre ter documentação que como é que a gente fala? Que comprove a qualidade dos títulos, né? A veracidade ali das transações efetuadas, né? E os termos em que elas se deram, os valores que foram adquiridos, mas quanto mais informações e documentações vocês têm associadas às decisões que foram tomadas, por exemplo, eu resolvi mudar de um título A para um título B, com certeza isso vai ser ponto de auditoria. Às vezes você toma uma decisão, não é porque eu vou mudar por mudar, né? Sempre tem que ter um fator associado relacionado ao mercado que justifica que aquela mudança vai ser em prol do patrimônio dos RPPS. Então, porque o nosso objetivo maior é maximizar os retornos dessa carteira, dentro do grau de risco permitido ali pela legislação previdenciária. Muito cuidado com o enquadramento dos ativos, isso também sempre é ponto de auditoria, né?
muitos RPPS que não têm projeção, que não têm o nível de certificação, ficam assim, como é que a gente fala? Às vezes arriscam em fazer aplicações que eles próprios consideram mais adequadas, mais rentáveis, mas que eles não têm autorização legal e nem normativa para fazer, porque o grau de risco associado é maior do que o seu RPPS está permitido a fazer. Então, isso é uma coisa que os tribunais estão de olho mesmo, né? E porque, enquanto você estiver ganhando, você até consegue se proteger, mas no dia que você perder, com certeza você vai ser responsabilizado com seus próprios bens pessoais, porque houve dano ali. Então, muito cuidado com toda a documentação que acompanha as suas decisões, que acompanha as decisões do comitê. Isso tem que estar sempre muito claro para a contabilidade. Documentos digitais, de preferência, né, que sejam todos ali guardados, como se fosse um book mesmo, com todas as transações e documentos associados. Então, porque para os tribunais é importante que todas as decisões tenham documentação de suporte, que a gente chama de documentação de suporte hábil, que fez com que determinado registro acontecesse. Então, os contadores não estão autorizados e não devem fazer registro sem o devido suporte normativo legal, sob pena de responderem solidariamente por isso, mesmo que isso não tenha trazido prejuízos, danos ao RPPS, mas deixou de atender um dos princípios básicos da administração pública, que é o princípio da legalidade. A gente só pode fazer o que está na lei. Então, se o RPPS está restrito a fazer determinados investimentos, ainda que você tenha evidências de que outros investimentos seriam melhores, se o seu RPPS não tem autorização, não tem certificação que permita fazer, você não pode fazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, estar muito consciente disso. Então, o tribunal está de olho, toda essa documentação de valorização, desvalorização, ativo estressado. É importante que as consultorias de investimento também alimentem seus RPPS. Muitos contadores reclamam que eles não recebem os extratos no final do mês, não são informados do ajuste da carteira, eles mesmos ficam buscando documentos para atualizar, isso não pode acontecer, né? É obrigação de toda a consultoria encaminhar a documentação de suporte para que a atualização dos registros contábeis sejam feitos. Não, legal, muito legal, porque inclusive no episódio número 7, né, para quem não acompanhou pode voltar e ver, a gente conversou com o Daniel Belmiro, lá do Ministério, e a gente falou especificamente sobre auditoria, né? E aí ele falou de algumas ações que o Ministério tem feito sobre auditoria, e aí uma delas é a questão do acompanhamento fiscal, então tem um olhar diferenciado do Ministério da Previdência hoje sobre essa questão contábil também, né? Então acho que é de fato, super relevante. Mas, Diana, a gente até em função do teu horário aí, você já tinha falado para a gente, né? A gente tem sempre aqui já caminhando para o final, a gente faz um quadro rapidinho aqui que a gente chama de bate-bola, são perguntas mais objetivas e respostas também podem ser mais simples. A primeira delas é o seguinte: como é que você enxerga o nosso mercado, e aí de uma forma geral, pelos próximos 4 anos? Então, eu não sou especialista em investimento, né? Mas... Não mercado financeiro, tá? Mercado segmento, de uma forma geral. Então, a gente tem essa limitação de não poder abrir mais RPPS. Eu lido muito com formação de prefeitos. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa relação. Toda vez que muda o ciclo político, o RPPS corre riscos, né? Nós temos aí a mudança de gestores, às vezes indicados pelas prefeituras, apesar de estudos acadêmicos não mostrarem que essas indicações elas influenciam no equilíbrio financeiro atuarial dos RPPS, sempre bom a gente tentar, sempre que um novo ator entra em cena, a gente mantê-lo informado sobre a dinâmica de funcionamento. Então, eu sempre vejo assim, a cada 4 anos muda, a gente tem aí, eu vejo com bons olhos as certificações, eu acho que a gente está entrando num processo de profissionalização ímpar, impressionante, né? E os RPPS têm ganhado aí o respeito
da administração pública como um todo, eu acompanho diretamente aqui os órgãos reguladores e fiscalizadores em Brasília, eles já têm um olhar de respeito em relação aos RPPS, porque é um legado que a gente construiu aí nos 20 anos, né? E essa blindagem, essa proteção, ela tem que ser um cuidado diário, porque assim como a gente tem bons RPPS, bons geridos, né, com boas práticas de controle interno, de compliance, a gente tem aqueles ainda que estão muito vulneráveis. Então, quem está entrando agora, tomar muito cuidado com as decisões que tomam, sabendo que elas trazem implicações até pessoais. Então, eu vejo com um mercado muito profissional, e aqueles que não estão preparados podem ter muitos problemas em relação a isso. Legal, legal. Segunda, um conselho para os gestores em 2025. Então, tentem compreender, tentem estudar como funciona essa dinâmica, né? Não tome decisão que você não esteja 100% seguro das implicações que ela traz. Eu acho que é importante estar bem assessorado, bem acompanhado, e entender minimamente do tema que você está tomando decisão, para que isso não traga problemas para você. Legal. E a última é um livro, né? Aí fica à vontade, pode ser o seu, pode ser um romance, pode ser uma ficção, pode ser um livro técnico, indica um livro aí para a gente para 2025. Ah, caramba, agora você me pegou de surpresa, né? Então, falaram em me indicar um livro que, inclusive, eu estou comprando essa semana, e todo mundo que fala diz que o livro é incrível. Então, eu não vou indicar livro técnico, não, porque a minha vida é ler livro técnico. Então, deixa eu ver aqui qual o livro que me indicaram, mas esse ainda eu vou ler, mas de tudo que eu ouvi, falaram que ele realmente é um livro incrível. Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante, do Chenal Vogue, é um livro que falaram que vale a pena a gente ler para compreender o mundo melhor. Então, eu espero que a indicação seja boa, levando ele para a minha semana de férias, Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante. Legal, muito bom. Diana, eu agradeço demais ao teu tempo aqui por estar com a gente, eu sei que é sempre muito corrido, mas acho que é um tema que a gente não poderia deixar fora, né? A gente, inclusive, encerra essa nossa série aqui de 9, foram 9 bate-papos com pessoas relevantes do mercado, sempre com algum tema central que a gente trouxe para tentar ajudar os gestores, especialmente nesse início de ano de 2025. Para quem está chegando agora no segmento, deve ter percebido, se nos acompanhou e chegou até aqui, viu bastante informação, então a gente trouxe muita informação diferente, obviamente puxando para a parte de investimentos, é a nossa praia, o que a gente faz há 13 anos, então a gente se sente muito mais confortável. E além de investimentos, aqui a gente trouxe diversos assuntos, aqui a contabilidade também relacionada a gente, né? Então, para quem ainda não segue a gente aí no YouTube, no Spotify, sigam, acompanhem, @Lema Consultoria, tanto no YouTube como no Instagram e no LinkedIn. A gente tem informações geradas quase que diariamente, né, com bastante informação relevante. Então, obrigado. Para você que é cliente da Lema, já sabe, a gente tem sempre um conteúdo extra com os nossos convidados. Dessa vez não será diferente, então acompanhe a gente aí. Para quem ainda não é cliente, fique à vontade, chama a gente, manda uma mensagem, que a gente vai ter o maior prazer de conhecer, bater um papo e trocar essas experiências com vocês, tá? Então, Diana, muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigada, pessoal. Boa sorte aí na gestão dos RPPS. Valeu.